Olá! Hoje é mesmo quinta-feira, 20 de agosto. Não foi ontem, como eu disse. Eu podia até aqui contar para você uma anedota muito engraçada que meu primo João Bosco Fernandes contava sobre o pároco que nos batizou, a ele e a mim, Padre Antônio Anacleto. Ele pegava o missário na hora da missa o missal, né, na hora do breviário, na hora da missa das 10 no domingo, e aí lia a notícia de sábado. Aí dizia: amanhã, que é hoje, pois é, ontem não foi hoje, nem hoje será amanhã, certo? Então é hoje, quinta-feira, 20 de agosto de 2020, os portais dos jornais amanheceram com uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, que disse que era impossível governar o país com a manutenção da derrubada do seu veto pelo Senado, manutenção pela Câmara, na votação que está sendo realizada agora. E eu não vou esperar que ela termine para fazer um raciocínio aqui muito simples. O Senado cometeu um crime contra o Brasil, mas esse crime foi assim com a mão do gato, porque na verdade foram os governadores que acertaram um compromisso com o Bolsonaro, mas não era a favor do Bolsonaro, nem do governo Bolsonaro, era a favor das finanças públicas, que era congelar os salários dos servidores até dezembro de 2021. Por quê? Porque nós queremos perseguir os servidores, porque os servidores precisam ser melhor tratados? Não tem nada disso. O que acontece é que nós estamos numa pandemia. Todo mundo está dando o seu quinhão de sacrifício para o Brasil atravessar essa pandemia com o mínimo de dignidade, menor número de mortes possível e o menor número de empregos perdidos, o menor índice de desemprego. Os governadores fizeram uma reunião virtual com o presidente e assumiram um compromisso de, ao receberem uma ajuda complementar para evitar a falência das suas finanças por causa, primeiro, da pandemia, gasto com saúde, etc. Segundo, da perda econômica com a recessão pandêmica, né? Iam congelar os salários dos servidores. E aí deram um golpezinho e 3 votos derrubaram o veto no Senado. E se a Câmara viesse a derrubar também, seria um prejuízo de 120 bilhões para o Brasil. Eu já tenho falado disso aqui há muito tempo. Falei nos governos anteriores que o câncer do Brasil é o corporativismo. E o grande problema do Bolsonaro, como disse muito bem o Marcelo Brigadeiro no vídeo que eu recomendei que você visse ontem, é a mentira. Ele mentiu, ele disse que ia lutar contra isso e, na verdade, só quando lhe interessa aparecer bem no filme ele entra nessa luta. Nesse caso, por exemplo, eu me lembro muito bem, porque eu tenho memória, eu não sou res do gado dele, então eu tenho memória, eu me lembro muito bem que ele deixou os seus fiéis votarem a favor do esquecimento dessa cláusula de congelamento de salário de servidor, porque todo mundo sabe que ele é o grande líder, principalmente dos servidores policiais, militares dos estados. Depois, convencido pelo Paulo Guedes, ou melhor, diante dos argumentos do Paulo Guedes, ele vetou. Mas você vê claramente que essa derrubada do veto há uma mescla de canalhas que querem ver o pior do Brasil, de frouxos, senadores frouxos que têm dívidas com certos eleitores que dependem desses aumentos, desses reajustes, e também de uma certa indiferença do presidente, que nunca falou claramente se é carne ou se é peixe. Por exemplo,
sempre foi corporativista. Está voltando a ser corporativista com o Centrão, mas continua fazendo suas juras de amor ao liberalismo do Paulo Guedes. Agora, em relação à questão de ser impossível governar, o Marcelo Brigadeiro explicou bem. Realmente, não dá para governar desse jeito. Agora, ele já sabia, o Bolsonaro já sabia. Por que ele se candidatou? Outra coisa, se ele está descobrindo agora que o jogo é esse, por que não renuncia? Então, é muito cômodo ficar falando mal do Senado. O Paulo Guedes, por exemplo, disse que foi um crime que o Senado fez, e foi um crime contra o contribuinte, contra eu, contra você, contra quem paga impostos, contra o pagador de impostos, para satisfazer o egoísmo de uma casta corporativista que não quer dar o seu quinhão de sacrifício que os outros brasileiros dão para atravessarem a pandemia e a recessão econômica pós-pandemia. Bom, os governadores que descumpriram esse acordo também não estão bem nesse filme não, viu? Afinal, disputaram um governo, precisam do dinheiro federal, fazem os acordos e depois não cumprem. Aí sim merecem entrar numa lista de inimigos do povo e de inimigo lá do gabinete do ódio, né? Ao mesmo tempo, né? Pois é. Outro caso emocionante que passou de ontem para hoje, ontem que foi quarta-feira, 19, hoje é quinta-feira, 20, olha que eu estou treinando aqui, é que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deu uma de despachante presidencial e, mais uma vez, o advogado José Levi Amaral Júnior, marido de uma assessora do ministro Gilmar Mendes do Supremo, agiu como advogado pessoal do presidente e não da União, não geral da União, e advogado também dos criminosos fascistoides que ferem a Lei de Segurança Nacional, pregando na praça pública o fechamento do Congresso e do Senado e do Supremo, e etc., coisa e tal, né? Eles dois, o André Mendonça, o ministro da Justiça, né, que fez promoveu, né, paraninfou um dossiê daqueles dossiês de aloprados e agora quer ganhar na semântica. Não foi dossiê, foi um relatório. Pois é. O que é certo é que o Aras e o José Levi abriram a sessão do Supremo ontem, quarta-feira, 19, dizendo que esse assunto desse dossiê não devia ser discutido pelo Supremo e, se for, tem que ser a ação da rede que agiu, atuou contra isso, devia ser desconsiderada. A Carmen Lúcia, que é a relatora, fez um belo discurso. A Carmen Lúcia é boa de palavra. Eu já falei que boa de lero-lero ela é. Às vezes falha, não foi para aquela reunião da segunda turma, né, que decidiu por 2-1 deixar claro que o Moro foi parcial e que, portanto, mais dia, menos dia, o Lula vai ser liberado para se candidatar, mas o Lula já está dizendo hoje que o PT nem vai ter candidato a presidente. Seria o mais ajuizado a fazer, né? Pois bem, a Carmen Lúcia disse coisas muito certas. Arapongagem, isso é arapongagem. Outra coisa, o cidadão tem direito a ter a opinião que tiver e expressá-la, mesmo sendo servidor público, mesmo sendo da academia. Por exemplo, o professor Paulo Sérgio Pinheiro, que eu conheço muito bem há muito tempo, desde que o Zeferino Vaz, criador e reitor da Unicamp, me apresentou, nunca foi um terrorista, nunca foi uma pessoa que ameaçasse a democracia. Ao contrário, ele é um antifascista, como foram os pracinhas, eu já falei isso várias vezes, né? Na Itália. O professor Luiz Eduardo Soares também, e por aí afora. E os policiais que são acusados de serem antifascistas como se fossem terroristas, não são. A Carmen Lúcia deu um despacho, um relatório que eu aplaudo, com muito fervor e muita alegria.
E pelo entendimento da maioria dos ministros do Supremo, esse relatório dela foi prestigiado. E, segundo ele, a pasta comandada pelo ministro André Mendonça, que assinou habeas corpus para fascistoides, portanto, não poderia ser aprovado na sabatina do Senado para a próxima vaga que o Bolsonaro quer indicar para o posto do decano, Celso de Mello, que vai se aposentar pela compulsória, pela obrigação que tem de se... de aposentar, porque, segundo a Carmen Lúcia, o Estado não pode ser infrator, ressaltando que não compete a ninguém fazer dossiê contra quem quer que seja, e elogiou a imprensa. O André Mendonça acusou o autor das ações aí para o Supremo sobre essa questão dos antifascistas de se pautarem na imprensa. Ela exaltou a imprensa que revelou a existência do relatório. Foi a imprensa? Não, foi uma pessoa específica da imprensa. Rubens Valente, do UOL, parabéns para ele. Bom, hoje é um dia de luto para o Eduardo Bananinha, o Eduardo Bolsonaro. O grande ídolo dele, Steve Bannon, foi preso nos Estados Unidos por fraude em doação para o muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. O tal do Steve Bannon é o Ai Jesus do Abraham Weintraub, do Olavo de Carvalho, da direita, mas está longe de ser um cara honesto. E o muro, já se viu, é um pretexto para a fraude. Mas o Trump, que não é besta, já se livrou dele faz tempo, né? Pois bem, e ontem, lá na Convenção Democrata, houve um discurso histórico do Barack Obama, que foi o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a detratar publicamente num discurso o atual presidente. Ele disse que o Trump é uma ameaça à democracia, nunca sentiu o peso do cargo e não teve nenhum interesse em tratar a presidência como algo que não fosse um reality show para ganhar a eleição. Isso cabe também alguns figurinos de alguns fãs do Trump que tem aqui pelos nossos tristes trópicos. Um deles, o doutor Flávio Bolsonaro, que disse que não comparecerá à cariação. Eu já falei que essa cariação é inócua, ele que não vá mesmo. Agora, o que não pode, e eu estou aqui esperando uma reação do Ministério Público, né, é o juiz proibir a quebra do sigilo telefônico e de e-mail, como fez o doutor Helder Luciano, dos assessores do senador Flávio Bolsonaro, na Alerj, que foram indicados na conversa do Paulo Marinho para receberem a delação, o vazamento que um agente da Polícia Federal ia fazer sobre o relatório do COAF, sobre as atividades financeiras do ministro das Finanças da família Bolsonaro, o Fabrício Queiroz, e também sobre o retardamento da operação para não prejudicar o Bolsonaro no segundo turno da eleição. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé. Só a verdade nos salvará.